E se tudo o que você acredita sobre o universo estiver errado? E se a realidade for muito mais estranha do que qualquer ficção científica já imaginou? O espaço é vasto, misterioso e repleto de enigmas que desafiam a nossa compreensão. Alguns desses mistérios parecem contradizer a própria lógica, criando paradoxos que deixam até os cientistas mais brilhantes de queixo caído. E o mais assustador? Muitos desses fenômenos podem mudar completamente a forma como enxergamos a vida, o tempo e até a própria existência. Imagine descobrir que apenas 5% do universo é visível e que o resto permanece oculto, sustentando tudo ao nosso redor sem que possamos sequer perceber. Ou que o tempo não é absoluto e pode ser alterado pela velocidade e gravidade, tornando a ideia de passado, presente e futuro apenas uma ilusão. Agora, pense na possibilidade de existirem dimensões extras, mundos paralelos ou mesmo civilizações alienígenas que talvez tenham boas razões para permanecerem em silêncio. Parece coisa de filme, mas são dilemas reais, debatidos pelas mentes mais brilhantes do planeta. Hoje, você vai conhecer 10 paradoxos surpreendentes do universo que desafiam tudo o que pensamos saber sobre a realidade. Prepare-se, porque essas descobertas vão bagunçar sua mente, quebrar suas certezas e abrir novas perguntas que talvez nunca possamos responder. Mas cuidado! Depois disso, você pode nunca mais olhar para o céu da mesma forma. O universo é um grande enigma envolto em mistérios que desafiam a compreensão humana. Desde os filósofos da antiguidade até os cientistas modernos, muitos se depararam com questões que parecem não ter resposta. O curioso é que, quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto sabemos pouco. Alguns paradoxos são tão absurdos que fazem até mesmo os maiores especialistas coçarem a cabeça. Eles nos mostram que a realidade pode ser bem diferente do que imaginamos, e o que parece óbvio nem sempre é verdade. Afinal, será que a lógica que seguimos é mesmo absoluta? Imagine olhar para o céu e tentar entender por que ele não brilha intensamente, apesar de conter bilhões de estrelas. Ou pensar em como apenas 5% do universo é visível, enquanto o resto permanece oculto. Essas questões não são apenas curiosidades sobre o universo, mas dilemas profundos que desafiam nossa percepção da realidade. É como tentar resolver um quebra-cabeça em que algumas peças simplesmente não se encaixam. Às vezes, a ciência oferece respostas, mas muitas delas apenas criam novas perguntas. O mais intrigante é que esses paradoxos não são apenas ideias abstratas. Eles têm implicações diretas sobre como entendemos o tempo, o espaço e até mesmo nossa própria existência. O paradoxo de Fermi, por exemplo, coloca em xeque nossa solidão no universo, enquanto o entrelaçamento quântico desafia a noção de que tudo precisa estar conectado fisicamente. E se tudo o que conhecemos não passar de uma fração mínima da realidade? Parece loucura, mas prepare-se, porque os próximos mistérios vão deixar sua mente ainda mais inquieta. O paradoxo de Olbers. Se o universo é infinito e repleto de estrelas luminosas, por que o céu noturno não brilha intensamente em todas as direções? Essa é a pergunta que forma o paradoxo de Olbers, uma questão que já desafiava astrônomos séculos atrás. Se há uma quantidade inimaginável de estrelas espalhadas pelo cosmos, a lógica sugere que não deveria haver escuridão no céu, pois sempre haveria uma fonte de luz visível em qualquer direção. Mas a realidade não é bem assim. A resposta para esse mistério está na própria natureza do universo, sua expansão constante e a limitação da luz das estrelas que ainda não teve tempo de chegar até nós. Para entender melhor, imagine um imenso campo cheio de postes de luz que se estendem infinitamente. Se todas essas luzes estivessem acesas ao mesmo tempo, não deveria haver escuridão entre elas, certo? No entanto, o universo não é um campo estático. Ele está se expandindo,
E muitas estrelas estão tão distantes que sua luz simplesmente não nos alcançou ainda. Além disso, algumas estrelas já deixaram de existir, mas sua luz ainda está viajando pelo espaço. É como olhar para o passado através de um telescópio. Esse paradoxo não apenas explica a escuridão do céu, mas também reforça a ideia de que o universo tem uma idade finita. Se fosse eterno e estático, o céu seria um manto de luz sem fim. Mas não é. A ciência moderna mostra que a luz das estrelas se dispersa, se desloca e se estica devido à expansão do espaço, tornando-se invisível a olho nu. O céu noturno não é apenas uma paisagem bonita, é uma prova viva da história e da estrutura do universo. Mas se apenas 5% do universo é visível, o que será que está escondido nos outros 95%? A matéria escura. Você já parou para pensar que tudo o que vemos, planetas, estrelas, galáxias, representa apenas uma pequena fração do universo? Pois é, apenas cerca de 5% de toda a composição cósmica é visível. Os outros 95% permanecem ocultos, e grande parte desse mistério envolve a chamada matéria escura. Ela não emite luz, não reflete e não interage diretamente com a radiação eletromagnética, tornando-se completamente invisível. Mas então, como sabemos que ela existe? Simples, por seus efeitos gravitacionais. Sem a matéria escura, as galáxias não conseguiriam se manter coesas e girariam tão rápido que simplesmente se desintegrariam. Para entender melhor, pense em um carrossel girando em alta velocidade. Se não houvesse algo segurando as cadeiras para que elas não saíssem voando, tudo se espalharia pelo parque. No caso das galáxias, esse algo invisível é a matéria escura. Os cientistas a detectam observando o comportamento das estrelas e a forma como a luz se curva ao passar por grandes concentrações de massa. É como se existisse uma força oculta mantendo o universo estruturado, mesmo que nunca possamos vê-la diretamente. Mas aqui está o verdadeiro enigma. Ninguém sabe exatamente do que a matéria escura é feita. Algumas teorias sugerem que ela pode ser composta por partículas exóticas desconhecidas, enquanto outras hipóteses apontam para dimensões extras que interagem com a nossa realidade. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: nossa visão do universo está longe de ser completa. E se há uma força invisível sustentando as galáxias, o que mais pode estar escondido no cosmos? Talvez seja essa a resposta para um dos maiores mistérios da existência. Estamos sozinhos no universo? O paradoxo de Fermi. Se existem um número incalculável de planetas potencialmente habitáveis, onde estão todos os alienígenas? Essa é a essência do paradoxo de Fermi. A matemática sugere que o universo deveria estar fervilhando de vida inteligente, mas até agora não encontramos nenhuma evidência concreta disso. O mais estranho é que, se civilizações avançadas existissem há milhões de anos, elas já teriam tido tempo suficiente para se espalhar pela galáxia. No entanto, o silêncio do cosmos continua ensurdecedor. Existem várias teorias para explicar esse enigma. Talvez a vida seja incrivelmente rara e as condições que levaram ao surgimento da humanidade sejam quase impossíveis de se repetir. Outra possibilidade é que existam barreiras naturais, eventos catastróficos como mudanças climáticas extremas, guerras tecnológicas ou pandemias intergalácticas, que impedem as civilizações de prosperar tempo suficiente para se tornarem viajantes estelares. Alguns cientistas chamam isso de grande filtro, uma barreira que pouquíssimos, ou talvez nenhum, consigam superar. Agora, considere uma hipótese ainda mais inquietante. E se a vida inteligente for algo comum, mas existe um motivo pelo qual ninguém se manifesta? Algumas teorias sugerem que civilizações avançadas podem evitar ativamente o contato, seja por medo de predadores cósmicos ou por simples desinteresse.
Talvez sejamos como formigas tentando captar sinais de uma civilização humana. Eles podem estar aí, mas simplesmente não veem razão para interagir. O que nos leva a um pensamento ainda mais ousado: e se a realidade que percebemos for apenas uma pequena fração de um universo muito mais complexo do que imaginamos? Dimensões extras. A realidade que percebemos pode ser apenas uma fração de algo muito maior. A física sugere que o universo pode ter mais dimensões do que as 3 espaciais e o tempo que conhecemos. Algumas teorias, como a teoria das cordas, apontam para a existência de até 26 dimensões. Mas se isso for verdade, por que não conseguimos percebê-las? A resposta pode estar no fato de que essas dimensões extras estão dobradas em escalas microscópicas, ocultas aos nossos sentidos e até mesmo aos nossos instrumentos científicos mais avançados. Para visualizar isso, pense em uma formiga caminhando sobre um fio. Para ela, o fio parece ser apenas uma linha reta, mas se observássemos de perto, veríamos que há mais espaço ao redor. A formiga pode girar ao redor do fio sem perceber que existe um acima e um abaixo, além do seu caminho linear. Agora, imagine que nós somos essa formiga, mas em um universo tridimensional, sem a capacidade de perceber outras dimensões ao nosso redor. O que pode estar acontecendo nessas dimensões ocultas? Talvez elas sejam a chave para entender fenômenos como a matéria escura ou até mesmo para explicar como a gravidade realmente funciona. O mais fascinante é que, se essas dimensões extras forem reais, elas podem esconder civilizações inteiras, fenômenos exóticos ou até mesmo atalhos cósmicos. Alguns físicos acreditam que buracos negros poderiam ser passagens para outras dimensões ou universos paralelos. Isso levanta uma questão instigante. Será que tudo o que conhecemos é apenas um reflexo de algo muito maior? Se o próprio tempo pode ser uma ilusão, o que mais pode estar além do nosso alcance? O tempo é ilusão? O tempo sempre foi um dos maiores mistérios do universo. Para nós, ele parece linear. Passado, presente e futuro, fluindo como um rio constante. Mas a física moderna diz o contrário. A teoria da relatividade de Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Ele se curva, se expande e até desacelera dependendo da velocidade e da gravidade. Em outras palavras, o tempo pode passar de forma diferente para diferentes observadores. Isso significa que, tecnicamente, um astronauta viajando próximo à velocidade da luz envelheceria mais devagar do que alguém na Terra. Mas se o tempo pode ser alterado, será que ele realmente existe da forma como o percebemos? Para ilustrar isso, imagine 2 irmãos. Um fica na Terra, enquanto o outro embarca em uma nave que viaja a uma velocidade próxima à da luz. Quando ele retorna após o que parece ser poucos anos para ele, descobre que na Terra já se passaram séculos. Esse é o chamado paradoxo dos gêmeos, um efeito real previsto pela relatividade. Agora, pense além. Se o tempo pode ser manipulado, será que ele é apenas uma construção da nossa mente? Algumas teorias sugerem que tudo já aconteceu. Passado, presente e futuro coexistem. E o que chamamos de agora é apenas uma ilusão criada pela nossa consciência limitada. Mas se o tempo for apenas um conceito, então o que isso significa para a nossa existência? Algumas correntes científicas especulam que podemos estar vivendo em uma realidade onde todas as possibilidades já existem simultaneamente. E apenas experimentamos um recorte dessa realidade maior. Isso abre portas para perguntas ainda mais intrigantes. E se a nossa percepção for o único fator que dá sentido ao tempo? Será que o livre-arbítrio existe ou tudo já está determinado? E mais importante, se pudéssemos de fato manipular o tempo, o que mais poderíamos descobrir sobre o universo? O paradoxo de Zenão. Imagine tentar atravessar um simples corredor, mas,
Antes de chegar ao destino, você precisa percorrer metade do caminho. Depois, a metade do que resta. E depois, mais uma metade. Seguindo essa lógica, você nunca chegaria ao fim. Esse é o paradoxo de Zenão, um dilema filosófico que desafia a nossa intuição sobre o movimento. Se cada distância pode ser infinitamente dividida, como conseguimos nos mover? A matemática moderna resolve isso com o conceito de limites, mas a ideia de que o espaço e o tempo possam ser infinitamente divisíveis ainda inquieta os cientistas. Agora, pense nisso de outra forma. E se a realidade não fosse contínua, mas composta de quadros individuais, como os frames de um filme? Nossa percepção seria apenas uma ilusão fluida criada pelo cérebro, enquanto na verdade nos movemos em saltos discretos. Alguns físicos sugerem que o espaço e o tempo podem ter uma estrutura granular, como pixels de uma tela, invisíveis a olho nu. Se isso for verdade, então o universo não é exatamente um fluxo contínuo, mas uma sequência de eventos que percebemos como movimento. Essa ideia tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Se o espaço e o tempo forem quantizados, isso poderia explicar fenômenos quânticos estranhos, como o entrelaçamento e o teletransporte de partículas. Será que estamos presos em um sistema digital cósmico sem perceber? Ou, indo mais longe, será que o próprio universo é uma simulação rodando em um nível que ainda não conseguimos compreender? Se partículas podem estar conectadas instantaneamente a grandes distâncias, o que mais a física quântica pode revelar sobre a natureza da realidade? Entrelaçamento quântico. Imagine duas partículas tão profundamente conectadas que não importa quão distantes estejam uma da outra, qualquer mudança em uma delas afeta instantaneamente a outra. Isso é o entrelaçamento quântico, um dos fenômenos mais estranhos e fascinantes da física. Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque desafia a lógica clássica. Como algo pode se comunicar instantaneamente, sem qualquer meio físico ligando os dois pontos? Essa propriedade parece contrariar a ideia de que nada pode viajar mais rápido que a luz, deixando os cientistas perplexos até hoje. Para entender isso melhor, imagine que você e um amigo têm duas luvas idênticas, mas cada uma foi separada e enviada para lados opostos do universo. Se você abrir a caixa e encontrar a luva direita, imediatamente saberá que seu amigo tem a esquerda, sem precisar de qualquer comunicação entre vocês. Mas o entrelaçamento quântico vai além disso. Ele sugere que as partículas não têm um estado definido até o momento em que são medidas, e a escolha do estado de uma afeta a outra instantaneamente, mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Essa conexão instantânea pode ser a chave para tecnologias revolucionárias, como computadores quânticos e sistemas de comunicação absolutamente seguros, pois qualquer tentativa de interceptação quebraria o entrelaçamento. Mas há uma pergunta ainda mais intrigante. Será que o universo inteiro está entrelaçado de alguma forma? E se essa misteriosa conexão quântica estiver por trás de fenômenos que ainda não conseguimos explicar? Se partículas podem influenciar umas às outras além do espaço e do tempo, o que acontece quando elas atravessam os limites de um buraco negro? O mistério dos buracos negros. Os buracos negros são, sem dúvida, um dos fenômenos mais enigmáticos do universo. Eles são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Mas o que realmente acontece quando algo atravessa o horizonte de eventos? Será que a matéria simplesmente é esmagada até desaparecer? Ou existe algo além desse ponto sem retorno? Algumas teorias sugerem que os buracos negros podem ser portais para outros universos, conectando diferentes realidades através de túneis cósmicos conhecidos como buracos de minhoca. Para entender melhor, imagine um pedaço de papel representando o espaço-tempo. Se dobrarmos o papel e fizermos um furo, criamos um atalho entre dois pontos distantes. Esse é o princípio dos buracos de minhoca.
que poderiam permitir viagens espaciais instantâneas ou até mesmo viagens no tempo. O problema? Não sabemos se eles realmente existem ou se são apenas um conceito teórico. Alguns cientistas acreditam que a matéria que entra em um buraco negro pode emergir do outro lado do universo ou até mesmo em uma dimensão paralela, desafiando tudo o que conhecemos sobre a física. Outra questão intrigante envolve a chamada paradoxo da informação. Se a informação sobre tudo o que entra em um buraco negro se perde para sempre, isso violaria uma das leis fundamentais da física. Mas, e se essa informação, de alguma forma, fosse preservada? Algumas teorias sugerem que os buracos negros podem funcionar como arquivos cósmicos, onde os segredos do universo estão guardados em uma espécie de holograma na superfície do horizonte de eventos. Se isso for verdade, eles podem ser muito mais do que apenas devoradores de matéria. Podem ser bibliotecas cósmicas esperando para serem decifradas. Mas se nós, como humanidade, mal conseguimos compreender esse fenômeno, será que somos realmente capazes de desvendar os mistérios do universo? A humanidade como paradoxo. Nós somos a única espécie conhecida que tenta compreender o universo. Construímos telescópios gigantes para observar galáxias distantes. Desenvolvemos teorias complexas para explicar a natureza da realidade e fazemos perguntas que, talvez, nunca possamos responder. Mas aqui está o paradoxo. Se nossa própria existência é insignificante diante da vastidão cósmica, por que temos essa sede infinita por conhecimento? Será que o universo nos criou para que ele mesmo pudesse se compreender através de nós? Ou será que somos apenas um acidente do acaso, tentando encontrar sentido onde não há? A verdade é que nossa percepção da realidade é extremamente limitada. Nossos sentidos só captam uma fração ínfima do espectro eletromagnético. Nossa noção de tempo é subjetiva. E nossa lógica frequentemente falha diante dos mistérios do cosmos. Podemos estar cercados por dimensões invisíveis, forças ocultas e civilizações que simplesmente não conseguimos detectar. O paradoxo da humanidade é que buscamos respostas, mas talvez nunca tenhamos as ferramentas para encontrá-las completamente. E ainda assim, continuamos tentando, como se houvesse uma força dentro de nós que nos impulsiona a olhar para as estrelas e perguntar: o que há além? Mas será que essa busca tem um propósito? Algumas teorias sugerem que o próprio ato de observar e questionar pode influenciar a realidade, assim como acontece na física quântica, onde a simples medição pode alterar o comportamento de uma partícula. Se isso for verdade, então talvez sejamos mais do que meros espectadores do universo. Podemos ser peças fundamentais no seu funcionamento. E se entendermos isso, talvez possamos ir além da nossa visão limitada e realmente desvendar os segredos da existência. Mas e agora? Depois de tantas perguntas, será que você ainda vê o universo da mesma forma? Depois de tudo isso, ainda acha que entende o universo? Ou será que agora percebe o quanto ainda estamos longe de desvendar seus segredos? Cada um desses paradoxos não apenas desafia o que acreditamos ser verdade, mas também mostra que a realidade pode ser muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. Se o tempo é uma ilusão, se existem dimensões ocultas e se estamos cercados por matéria invisível, então até que ponto podemos confiar em nossos sentidos? A grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente aceitar que somos pequenos diante do cosmos? Ou vai alimentar sua curiosidade e buscar entender ainda mais? O universo pode nunca nos dar todas as respostas, mas é justamente essa busca que nos torna humanos. Então, que tal dar o próximo passo? Continue explorando, questionando e, claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais descobertas que vão desafiar sua percepção da realidade. Quem sabe qual será o próximo mistério a ser revelado?